Essa é a milésima vez que eu tento gravar esse tutorial, então eu vou direto ao ponto. Eu vou mostrar como organizar layers de pintura digital, edição de imagem dentro do DaVinci Resolve. É o mesmo procedimento que você faria no Krita, no Photoshop, lá no DaVinci. Então é o seguinte, aqui eu tenho o Krita aberto e eu vou dar um exemplo. Se você usa esses aplicativos para fazer pintura, provavelmente se você usa essa feature aqui, mas você tem a camada base, você cria um grupo para ela, usando Ctrl G, eu acho. Você vai usar essa feature que chama Alpha Locked, ela está marcada como desabilitada, então você vai habilitar. Se você vier nessa camada e tenta pintar qualquer outra coisa, você vai ver que vai respeitar o limite dela. Mas é na mesma camada e isso é problemático, dependendo do que você vai fazer. Você vai criar outra camada e você vai ligar o Inherit Alpha, que ela vai herdar o alpha da camada de baixo, ou da primeira camada de um grupo. Então, você pintou a sombra nessa camada com Inherit Alpha, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer tipo um highlight. Aqui ó, esqueci de ligar, então ele não vai respeitar. Mas na hora que eu ligar ele respeita. Então, tá aqui. Se você quiser fazer isso no DaVinci Resolve, tem como, tem vários jeitos. Eu vou mostrar um dos que eu conheço e o que eu acho que vale mais a pena. Então é o seguinte. Vocês vão desligar o Inherit Alpha de todas as camadas. Eu desliguei tudo aqui, mas se você deixar o Alpha Locked eu acho que não tem problema. O que você vai fazer agora? Você vai desligar o fundo, deixar ele transparente. Você vai exportar cada camada em uma imagem diferente. Então a gente desliga e exporta. Chega aqui, vou botar na área de trabalho mesmo, que eu tô preguiça, chega de base. Deixa o canal alfa, né, pelo amor de Deus. Exportando, agora a gente exporta só a sombra. E agora é só o highlight. Todos. Ok. Aqui a gente tem na área de trabalho cada layer separada. Então, agora eu tenho o DaVinci Resolve aberto, eu vou criar um projeto do zero só para mostrar aqui. Primeira coisa, é arrastar todas essas imagens para o DaVinci. É o seguinte, vocês vão vir aqui na aba de Edit, vocês vão trazer a camada base para cá. O que pega? Vocês poderiam, né? Vir aqui, jogar a sombra por cima e dar assim para fazer aqui na aba de Edit aquele mesmo esquema, só que eu acho que não vale a pena, porque eu imagino que vai ficar complicado eventualmente de trabalhar com várias layers nessa timeline. Mas dá, eu vou mostrar aqui rapidão uma das maneiras de fazer isso. Você vai duplicar a camada base. A camada base ela vai ficar no Composite normal, que é aqueles modos lá, Multiply, Soft Light. A camada que a gente duplicou, a gente vai deixar ela como Alpha, bem aqui embaixo. E a de cima a gente marca como Foreground. Então aconteceu a mesma coisa aqui do Krita. Certo? Certo. Ok. O problema é, eu já cheguei a tentar botar mais uma camada aqui e não deu certo, simplesmente adicionando ela aqui e marcando como foreground. Então acho que vocês teriam que duplicar essa camada de novo e botar uma normal e uma foreground. Nossa, ia dar um trabalhão cabuloso e nessa timeline não vale a pena trabalhar assim, creio eu. Então, tá, então como é que a gente faz? Vocês vão ter aqui só a camada base. Vocês vão vir para o Fusion, que é outra aba. Não é de Edit, é o Fusion. Mas lembra sempre de vir com o cursor aqui em cima e ela selecionada. Ou vocês clicam com o botão direito e abram no Fusion. Eu não vou entrar muito em detalhes de como essa aba funciona, mas vou explicar o básico. Isso aqui é a nossa camada base.
ou a imagem que está nela, o vídeo que está nela, e isso aqui é a saída. Os dois são iguais. Se você apertar um aqui ou dois, você manda esses nodes para alguma dessas telas. Então, eu estou mandando esse primeiro node aqui, que é a cor base, para as duas. Mas eu vou deixar a saída na segunda e a camada base, que é a mesma coisa, no primeiro aqui. Ok. Se eu quiser adicionar a sombra, eu tenho que trazer ela para cá. Agora vocês estão visualizando só ela aqui na esquerda. Eu tenho que juntar os dois. E o DaVinci tem um node que chama Merge, que ele junta coisas. Então você vai fazer o seguinte. Antes eu quero explicar uma coisa, que é o Merge, ele tem 3 setinhas coloridas. A verde significa foreground, a amarela background e a azul significa máscara. Pelo menos eu acho. Então, se vocês colocarem o merge aqui, significa que a nossa camada base, essa aqui, é o background. Se a gente arrastar a sombra aqui por cima, agora ela é o foreground, ou seja, ela está por cima. E o merge está juntando tudo, certo? Certo. Tá, como é que eu faço esse efeito aqui do Krita? É o seguinte, tem vários jeitos. Um deles é mudando esse operador do node merge para top. Ele vai fazer a mesma coisa. O problema é, se você quiser usar modos de camada, tipo multiply, soft light, não vai funcionar porque esse operador vai sumir. Então suponhamos que a gente queira o multiply. Ele voltou a sair dos limites da camada base, mas é muito fácil de resolver. Vocês lembram que eu falei que a setinha azul é máscara? Então vocês vão usar a camada base como máscara desse merge. E tudo deu certo. Eu não sei explicar muito bem esse fenômeno aqui, mas meio que a camada base é o alpha lock aqui do Krita e a camada que está em cima ali do merge é como se ela tivesse com esse inherit alpha ligado. E é isso. Ai, mas e se eu quiser botar o highlight agora? Vocês vão adicionar outro merge. E vocês tragam um highlight pra cá. Ah, tá zoado, tá zoado. Suponhamos agora que nesse caso vocês nem queiram mexer com multiply nem nada, então vocês só mudem para top e vai funcionar. Se vocês quiserem mexer com outro modo de camada, tipo o lightinho aqui, faz o mesmo esquema da máscara. E deu bom. Ah, acabou o tutorial, mas eu vou mostrar um dos motivos que podem levar vocês a quererem organizar as coisas desse jeito. É que vocês podem agora trabalhar com cada camada separadamente e podem editar elas separadamente, respeitando o limite da camada original. Aqui eu botei um node de transform entre as camadas de sombra e luz e o merge, os merges, e aqui eu consigo usar o transform para mexer a posição das coisas. Dá para fazer uns trem muito louco se vocês tiverem ideias boas ou criatividade ou quiserem copiar algum tutorial ou sei lá o que. Mas é isso. Deu um trovão cabuloso aqui, mas o tutorial acabou. Se vocês quiserem saber tipo, mais alguma coisa, vocês podem comentar aí. Eu vou fazer mais tutorial. E é isso. Adeus.